Olá, meu aluno. Olá, minha aluna do curso de Informática nível 1. Nós estamos aqui na aula 1. Nesta aula de hoje, nós vamos tratar do assunto evolução dos computadores. É uma aula introdutória, onde nós vamos contar a história da evolução dos computadores para você. É muito importante que você tenha esse conhecimento para que você possa compreender toda a evolução dos computadores, toda a evolução daquilo que nós chamamos de informática. Os computadores, eles são calculadoras, né? São máquinas que calculam, são máquinas que reúnem um grande número de códigos numéricos binários e transformam estes códigos numéricos binários em informações às quais nós temos acesso nas máquinas, transformam esses códigos binários em imagens, em sons, em textos, em gráficos, tudo aquilo que nós operacionalizamos na máquina e que é transformado para nós em informação. Então, o processador de um computador ele vai reunir um conjunto de códigos numéricos binários e transformar estes códigos em caracteres, transformar estes códigos em dados, transformar estes códigos em informações, em sons, em imagem, tudo aquilo que nós precisamos, né, para atender às nossas demandas, as demandas daquele que operam a máquina. Vamos conhecer agora a história dos computadores. Aqui nós temos uma linha evolutiva, né? E essa linha ela vai trazer a evolução dos grandes primeiros computadores, depois a segunda geração dos computadores, uma terceira e quarta geração, até chegar àquilo que nós temos hoje, que são os computadores de mão, os iPhones, os tablets, toda essa evolução que nós tivemos até o desenvolvimento dos microchips. Segundo a classificação acima, nós pertencemos à quarta geração dos computadores, o que revela uma evolução incrível no sistema de informação. Então, nós vamos ver aí que nas primeiras gerações, na primeira e na segunda geração, nós vamos ter apenas o desenvolvimento de dois modelos, mas a partir da terceira e quarta geração, essa evolução ela acaba ocorrendo de forma mais rápida e surgindo muito mais modelos de computadores, cada vez menores, cada vez mais velozes, cada vez mais capazes de gerar o maior número de informações aos seus usuários, né? Esta aula ela é muito importante para que você, meu aluno, compreenda de fato toda a história da computação, toda a história da informática e entenda todo esse processo evolutivo que não para e continua evoluindo. Vamos aí verificar um pouco mais. Aqui nós estamos na primeira geração dos computadores, que eram computadores enormes que ocupavam todo um prédio. E aí vocês verificam aí que o operador está ali operando esses computadores e é todo um conjunto de máquinas funcionando, né? Nesse período, os computadores eles utilizavam fusíveis e esses fusíveis que iriam fazer com que essas máquinas pudessem realizar os cálculos que os seus usuários precisavam. Os primeiros computadores eles tiveram a utilidade bélica, eles foram criados para ajudar, no caso, no desenvolvimento de cálculos, né, para que a indústria bélica pudesse configurar armamentos cada vez mais precisos. E aí também mais tarde ele vai ser utilizado pela NASA, né, na corrida espacial. Então esses grandes computadores
que foram criados nas primeiras gerações, eles foram criados com objetivos muito específicos e a ideia era processar o maior número de cálculos possíveis, trazendo uma maior precisão, né, para aqueles que precisavam desses cálculos, não só precisão, quanto também velocidade. Então essas máquinas eram capazes de fazer um grande número de cálculos para aquela época em uma velocidade muito grande, né? E como vocês podem verificar aí, eram grandes máquinas que ocupavam grandes espaços. Nós vamos agora verificar, né, uma outra geração desses computadores, que é a segunda geração. Já não são aqueles computadores que ocupam todo um prédio, mas que ocupam um grande espaço de uma sala. São os computadores que já começam a usar os transistores. Esses computadores são menores, mas mesmo assim ainda são grandes computadores, também utilizados para realizar cálculos, para reunir informações, né? Não com uma perspectiva de uso para todos os usuários da sociedade, mas apenas para grandes empresas, sobretudo para empresas governamentais. E essas máquinas, como vocês podem ver, eram grandes máquinas que eram às vezes operados por muitas pessoas, né, para que houvesse o funcionamento dessas máquinas e a partir delas eram retiradas informações que se desejavam, né? Basicamente eram cálculos, né? Essas máquinas realizavam cálculos que o homem por si só não conseguiria fazer com extrema precisão e com grande velocidade. Então os computadores eles surgem inicialmente com essa função. Nós vamos ter aí já um avanço, né, na informática quando surgem os computadores de mesa, né, os computadores que já seriam utilizados por um único usuário e este usuário ele iria poder buscar reunir mais informações e desenvolver mais atividades nessas máquinas, produção de textos, reunião de gráficos, e essas máquinas elas acabam sendo mais complexas no sentido do conjunto de informações que elas são capazes de processar, porém vão ser máquinas menores, né, que vão caber no espaço de uma mesa, e aí você vai perceber os primeiros computadores de mesa. Aí nós temos aí o Apple II, nós temos também o Macintosh, que são computadores que foram criados por Steve Jobs. Nós vamos ter aí o modelo também da Microsoft, da IBM, e todos esses computadores eles foram desenvolvidos num período em que havia a grande corrida da informática no Vale do Silício, e nesse período Bill Gates, Steve Jobs, a IBM e várias universidades, vários estudantes da área de tecnologia estavam buscando desenvolver máquinas que fossem mais acessíveis, que fossem mais velozes, que tivessem uma capacidade de processar o maior número de informações e que tivesse, né, um layout e uma maior facilidade de entendimento para este usuário, né? Então nós vamos ver toda essa evolução. Vocês perceberam aí que da primeira geração até a terceira geração, que foi aquilo que nós colocamos nas imagens, os computadores eles foram reduzindo o tamanho, aumentando a sua capacidade de processamento de informações e se tornando mais acessíveis aos usuários, né? Então, a proposta nesse desenvolvimento foi fazer com que os computadores pudessem ser utilizados pela sociedade e que pessoas comuns, não só grandes organizações, pudessem ter acesso
a estes computadores e, é claro, também as grandes organizações iriam utilizá-los e cada vez de uma forma mais acessível, né? Então, por isso começou a haver não só um trabalho de desenvolvimento na capacidade da máquina, mas também nas possibilidades de acesso a essa máquina, fazendo com que os computadores ficassem cada vez mais menores, podendo ser utilizados em uma mesa e tendo aplicabilidades que não fossem apenas militares, não fossem apenas organizacionais, que ele pudesse ter aplicabilidade também para o usuário comum. Essa foi uma grande busca, né, principalmente por Bill Gates e Steve Jobs, que foram os principais desenvolvedores do computador da maneira que nós temos hoje, né? A Microsoft e a Apple, que foram as principais empresas da área de informática dentro dessa perspectiva de trazer os computadores para o usuário comum. É claro que nós temos a IBM como a grande pioneira, né? Inclusive a criadora do ENIAC, aquela primeira máquina. Porém, a IBM ela ficou relutante em produzir computadores para usuários comuns. Ela foi apenas entrar nesta corrida de produção de computadores de mesa e de produção de computadores para usuários comuns a partir do momento que ela percebeu o crescimento da Microsoft e o crescimento da Apple, que eram empresas menores, mas que pelo empreendedorismo e a inovação que estavam trazendo, estavam crescendo e ganhando grande espaço, inclusive se tornando os principais concorrentes da IBM naquele período. Vamos verificar um pouquinho mais deste conteúdo. E aí, é claro, nós vamos chegar aos computadores da quarta geração, que são os computadores mais próximos daquilo que nós conhecemos. Aí nós temos os computadores já com Windows 96, 98, que já era os computadores da linha Pentium, da linha 486, computadores que nós podemos dizer que já são mais modernos, né, comparados com o Apple II, comparados com o Macintosh, né, já são computadores já mais próximos daquilo que nós temos hoje. E, é claro, nós vamos para uma quarta geração dos computadores, a nossa geração. Há quem diga que nós estamos na quinta geração, mas a quarta geração ela vai reunir vários modelos diferentes, porque houve um rápido processo de evolução, né? Esses computadores eles vão ficar cada vez menores, trazendo maior aplicabilidade, com cada vez mais softwares mais avançados. Nós vamos verificar aí o computador de pasta, né? Aquele que a gente chama de notebook. Olha aí um modelo dos primeiros notebooks que surgiram na história da informática. Aí a gente tem também um computador mais próximo daquilo que a gente tem na atualidade, né? Mas já um pouco defasado. E aqui nós já vamos ver, né, essa evolução mais ampla, aquilo que nós temos hoje, né, na área da informática, com computadores com uma capacidade de memória imensa, uma capacidade de armazenamento de dados imensa, com layouts mais modernos e, é claro, os smartphones, os tablets, os computadores de mão. E aí saímos lá do início dos grandes computadores, né, que eram os computadores que ocupavam todo um prédio, para computadores de transistores que ocupavam salas, né, uma sala. Fomos para a terceira geração
com o Apple II, os primeiros computadores da IBM, os computadores de mesa, o Macintosh, que foram os primeiros computadores que chegaram aos usuários comuns, e na quarta geração toda essa evolução com máquinas cada vez mais velozes, com máquinas com cada vez mais aplicabilidade, chegando aos pequenos computadores de mão. E nesse processo nós temos uma evolução dos computadores de fusíveis para os computadores de transistores, depois para os computadores com chips e agora os computadores com microchips, como é o caso dos smartphones que a maioria de vocês hoje tem acesso, né? Essa foi a nossa aula, né, onde nós pudemos verificar toda a evolução dos computadores. Eu agradeço a presença de você, meu aluno, você, minha aluna, nessa aula de informática, e até a próxima aula, onde nós vamos ver um pouquinho mais, né, dos computadores, entender o computador no seu interior, aquilo que é essa máquina que nós vamos utilizar, conhecer hardware, conhecer software e entender o funcionamento destas máquinas. Até lá, até a próxima aula.